áudio. Esse aqui. Tá chegando aqui, dando oi aqui. Oi, Carol. Oi, gente. E aí, bom? tudo bem? Tudo. Vamos ver vocês. Vocês estão me vendo bem? Eu tô meio vermelha ou é impressão minha? Perfeito. Tá ótimo, tá ótimo. ótimo. A gente que tá Eu meio mudei o pálido. lugar, eu mudei o lugar da casa para ver se para não ter problema com a rede. Não, Tá ótimo, Carol, pode ficar tranquila. tranquilo. Podemos ir já aceitando o pessoal aqui para dentro? Ou você quer falar Podem? uma coisinha com a gente? Não. Vamos embora. Maravilha, obrigado. Vou aceitar aqui então, tá? Todo mundo, né? Não esquece que a gente tem que gravar. Vamos ser pontuais. Beleza. Vai, aceita aqui. Marca ela aqui. Boa. Marcar. Oi, gente, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem, e com você? E aí, gente? Oi, a Vitória. Carol, a Vitória que está aqui com a gente é a nossa maior entusiasta de ESG. Ela faz economia que no INSPER no maravilha. momento. Oh, que bom! Que semestre você tá, Vitória? Eu tô no terceiro, então eu ainda tô no ciclo básico, mas... Ah, que legal. Bacana. Carol, tem um pessoal aí, juro, que adora sobre esse assunto. E tem um pessoal Que do bom. INSPER aqui, né? Do INSPER também. Ótimo, super bom. O Will, o Gu, o JV aí, todo mundo, o Riquete, todo mundo do INSPER. Tudo bem? Vamos ver vocês, tudo bom? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Muito bom ver vocês. Carol, só mais um pouco, deixa eu esperar um pouco o pessoal entrando, né? A gente pode começar daqui 3 minutos, a gente começa às 18h05, se o pessoal... Gente, eu se tô vocês aqui. quiserem ir conversando, talvez, não sei se a Carol deixar vocês fazerem alguma pergunta para ela, não sei, é sempre legal bater um papinho antes.
Eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu estou, tipo assim, extremamente ansiosa pela palestra. Que bom. Olha, eu até fiz no modelo, Vitória, já que você falou, para a gente bater um papo mesmo, tá? Eu não pretendo dar aula. Aliás, vocês já estão cansados de aula, eu vou realmente bater um papo com vocês, contar um pouco tendências, o que eu tenho visto, um pouco tangibilizar o assunto, para não ficar um negócio, né, muito conceitual. Mas eu quero muito que vocês interajam, façam perguntas, enfim, tem muita coisa legal para a gente falar desse assunto. Realmente é um assunto que, assim, a gente podia ficar falando por horas e horas. Sim. De vários Pessoal, prismas, né? Não sei se tem gente aqui também do curso de administração, de engenharia, não só economia, quer dizer, o ISG dá para você falar de vários prismas. Certamente. Eu acho que até seria legal, se vocês querem contar para a Carol que curso vocês fazem, agora que a gente tem pouquinha gente, pouca pessoa, seria legal talvez ela ouvir isso de todo mundo, um por um, porque daí é o tempo da gente começar. É verdade. Calma aí, deixa eu... Bom, eu estou fazendo engenharia no INSPER. Meu nome é Gustavo. Vai, gente, pode ir falando. Pode ir falando, juro. Então, bem, prazer, Carol. Sou o Wilgner, terceiro semestre de engenharia mecatrônica lá no INSPER também. Oi, Carol. Meu nome é Guilherme. Eu também estou no terceiro semestre de engenharia mecatrônica no INSPER. Meu nome é André e eu também estou no terceiro semestre de engenharia mecatrônica, junto com todo mundo aí. Legal. Seguindo essa linha também, Carol, eu sou a Lila e também estou em engenharia mecatrônica do INSPER. Gente, alguém que não faz engenharia mecatrônica. Por um acaso, vocês estão influenciados pelo Lix? O Lix falou alguma coisa? A gente trabalhou junto. Não, eu não fui. Ah, tá bom. Eu faço, assim como o Rafael, eu faço direito na GV. Ah, legal. Estou dando continuidade ao direito, eu também faço direito na GV. Prazer falar com você, Carolina. Prazer o meu. Tudo bem, sou o Lucas, sou colega deles, então direito também na GV. Cadê? A Isabela tá aqui, acho que ela acabou. Tá aqui. A Isabela ela tá no ensino médio ainda, ela faz samples. Ah, que bacana. O pessoal está entrando. Bom, gente, acho que a gente já pode começar. O pessoal está entrando, já estamos com quase 20 membros aqui. Carol, acho que a gente comentou com você, o grupo cresceu bastante, no total somos 46 membros agora, tá? Nem sempre o pessoal, assim, como a gente é todo mundo aluno de faculdade, cada um tem... Você sabe muito bem isso, que o horário é maluco, né? Então, assim, por isso que a gente sempre gosta de deixar gravada a palestra, porque o pessoal entra, assiste depois em casa, dentro do nosso site, então é uma forma de flexibilizar tudo para eles. Mas acho que a gente já pode começar. Eu queria te agradecer imensamente por estar aqui conosco nos Invest. Primeiro, Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres, é lógico. Para todos. Obrigada. Tem várias aqui. E é muito bom ter homens que estejam na causa, é fundamental. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Mas é isso, Carol. Super obrigado por ter aceitado aqui nosso convite. Gente, para quem não conhece a Carol, se você quiser se apresentar um pouquinho melhor, para os pessoal que te conhecem um pouco melhor, mas super obrigado mesmo, de coração, por você estar aqui com a gente, tá dando certo apoio aí para o nosso projeto. Eu lembro que quando a gente soltou que você ia inaugurar a nossa palestra, todo mundo ficou super ansioso, né, Vitória? Né, Vicky? Um monte de pessoal, assim, demais. Muito bom. Gente, eu é que fico super agradecida. Espero não decepcionar as pessoas que estão com boas expectativas. Prometo que a gente pode falar muitas outras vezes além de hoje. O pessoal começou brincando, né, do INSPER, porque eu fui INSPER muitos anos, né? Eu fui a vice-presidente do INSPER, responsável por todas as graduações. Fiquei 13 anos lá, mas eu sou formada na GV, então eu brinco que meu coração está nos dois lugares, né? Eu sou formada em administração pública. Fui uma das fundadoras, inclusive, da Júnior Pública, da GV, e tive o privilégio de ir para o INSPER, depois que eu terminei meu doutorado. Então, eu tenho formação em administração pública, fiz meu mestrado em operações, e depois fiquei muitos anos nos Estados Unidos, onde eu concluí meu doutorado na área de cognição, que é um termo fancy para dizer que eu estudei como as pessoas tomam decisão, né? E aí fui para o INSPER, fiquei lá muitos anos.
tive uma passagem aí por várias frentes, com empresas, trabalhei muito com board de empresas, na formação, né, de board members, de C-level, fundei o Hub de Inovação do INSPER, também cuidei do Centro de Empreendedorismo, as faculdades de engenharia, né, eu que implementei na minha gestão, um projeto que eu me orgulho, e agora o direito lá. E aí eu recebi esse convite para ir para o mercado financeiro e eu acho que já consigo fazer uma ponte com a minha fala de hoje, né? Muitas pessoas brincam e falam assim, pô, Carol, você saiu de educação para ir para o mercado financeiro ganhar dinheiro? Bom, ganhar dinheiro não é ruim, né, gente? Vamos combinar, é bom, né? Assim, não faz mal para ninguém, mas não é essa a razão que me move. Eu falo que eu saí de um lugar onde a gente educa indivíduos que vão transformar o sistema, para ir para um lugar onde eu vou educar sistemas que vão transformar indivíduos, né? Porque o mercado financeiro, quando bem trabalhado, ele pode ser um grande mecanismo de transformação de comportamentos pela lógica do capital. Simples alinhamento de incentivos, vocês estão vendo, né, quem está estudando um pouquinho de economia, e aí esses sistemas moldam novos comportamentos que transformam indivíduos. Então, eu brinco que eu continuo em educação de um outro jeito, né? E dentro dessa lógica de levar a educação, a pauta ESG, ela é muito aderente, né? Porque, no fundo, a gente está falando basicamente do quê? Né? Vocês são muito novos, vocês não pegaram a época que a gente tinha uma moeda chamada cruzado, que tinha altíssima inflação associada, deterioração cambial, e aí foi criada uma URV, que é um indexador monetário, que fez a transição para o real. O que é um indexador monetário? Né? Ele basicamente ajuda você a qualificar de uma outra maneira aquela ativa moeda que circula na economia. E eu brinco que o ISG hoje, essas 3 letrinhas, é um indexador de informações que vão passar a ser regulares e amplamente aceitas no médio e longo prazo, se não no curto, pela aceleração que a gente está vendo de algumas coisas. Então, hoje se fala muito do ESG, mas a minha esperança é que daqui a pouco isso seja lugar comum, isso seja a maneira como a gente faz negócio, a maneira como a gente faz investimento. Então, eu quero muito participar desse processo de educação e transição do mercado para que isso seja o mainstream, né? Para que isso seja a maneira correta de se fazer negócios. E aí, entrando um pouquinho, né, e eu vou falar um pouco, a gente vai brincar aqui, eu falo um pouco, aí vocês fazem perguntas, senão eu vou ficar falando e a gente não interage. Fazendo uma relação direta do ISG com uma lógica de mercado de capital, e eu falo que tem muita oportunidade para inovar em mercado de capital, nos diversos modelos que ele opera, seja banco, seja uma gestora de fundos, que no caso é onde eu estou, seja investimento de impacto, seja venture capital, enfim, tem muitas possibilidades de você levar esta agenda para o mercado financeiro. E a oportunidade de inovação, ela não está muito nos instrumentos financeiros, até porque a gente tem uma das melhores regulações do mundo, né? A CVM regula esses instrumentos financeiros, e a gente tem um sistema, do ponto de vista, né, de produto, bastante sólido e previsível. Onde existem espaços para inovação? Bom, em toda maneira que a gente provê serviço, na relação com os nossos investidores, com os nossos clientes, na maneira como a gente usa essas relações para a gente angariar informações que ajudam a gente a tirar o risco desses instrumentos, na maneira como a gente concilia os atores que vão receber capital. Então, quanto mais a gente consegue gerar modelos onde todo mundo ganha, tem aí uma grande oportunidade para inovação, depois eu posso dar mais exemplos. Então, é um lugar onde dá para a gente inovar muito, em especial com essa lógica de propósito, a gente realmente pensar de que maneira a gente pode melhor balancear as informações, para a gente ter a melhor fotografia e filme do ativo no qual a gente está colocando o nosso dinheiro, que a gente está nutrindo, né? Eu gosto dessa frase, né? O que você está nutrindo? O ISG vem como um conjunto aí de princípios e ferramentais que podem ser muito úteis. Então, quando eu falo ISG, gente, eu não estou falando de produto, eu não estou falando de metodologia, isso tudo são consequências desse modelo mental.
Eu estou falando de um conjunto de informações que se tornam cada vez mais palpáveis e que são inseridas nos diversos modelos de análise e de geração de valor. Isso é importante, porque se a gente não entende o léxico, fica confuso, né? Fica parecendo que é o nome de uma ferramenta, fica parecendo que é o nome de um tipo de investimento, fica parecendo que é o nome de um tipo de metodologia, quando, na verdade, nós estamos lidando com ferramentais analíticos de precificação de ativos, de precificação de risco, mas que agora incorporam, eu falo, esse indexador, né, que mostra que, olha, tem mais informação aqui que antes a gente não considerava. E aí vamos tangibilizar isso um pouco, né? Quando vocês estudam economia e vocês olham a lógica de como os preços se formam, existe um conceito chamado externalidade. Então, quem está vendo economia já viu externalidade, já entendeu um pouco, já pelo menos lembra do conceito? Externalidade é um efeito não intencionado, é um efeito que determinado conjunto de agentes de mercado interagindo, formando preços, gera no seu entorno. Por que chama externalidade? Porque é como a palavra diz, né? De alguma maneira, isso é uma consequência não contemplada. Então, quando eu, por exemplo, eu tenho lá uma indústria de varejo de moda, e eu tenho meu preço estabelecido para calça jeans, eu tenho meu cliente definido, que está disposto a comprar aquilo. O que não está no meu preço? E nem na maneira como o meu consumidor exige de mim? O que eu gero de resíduos nesse processo. Em especial, a indústria de varejo de moda é a que mais gera resíduos de poluição da água. 17% das razões de poluição da água vem da indústria de varejo de moda. Bom, e a gente tem que lembrar que, assim, onde que os administradores, os economistas e os advogados atuam? Em situações de dilema, em situações de escassez de recursos. Se eu tenho abundância, por exemplo, se a água do mundo nunca acabasse, e ela fosse uma fonte infinita, quem estaria preocupado com poluição da água? Ninguém. Talvez as pessoas politicamente corretas, né, falariam, não, mas está errado, a gente está poluindo a água. Mas se a água se renove, se ela é uma fonte infinita, então é aí que vem a grande oportunidade. Não é finita, não é infinita. E uma hora esses recursos passam a ser escassos. A partir do que eles passam a ser escassos, eles geram dilemas, que é basicamente o seguinte: por quanto tempo vai me ser permitido fazer essa calça jeans sem que eu seja onerado pelo custo que eu estou gerando dessa externalidade, que hoje não entra no meu modelo econômico? E aí vem as grandes questões interessantes. Quem regula isso? Quem põe preço nisso? Bom, aí tem o governo, tem um papel importante. A sociedade, na hora de cobrar, você pode começar, como consumidor, dizer assim, eu não vou comprar, né, esse produto se eu não souber a origem. Você pode ter não só a questão de imposto, de taxação, mas você pode ter, por exemplo, riscos reputacionais, né? Determinada comunidade se mobilizar para dizer, olha só o que aconteceu com o nosso rio, e por aí vai. Então, quando isso começa a acontecer, existe a possibilidade desse custo dessa externalidade antes não considerada começar a entrar no balanço da empresa. Então, é aí que a coisa começa a ficar interessante. Se você é um investidor e hoje você olha para uma empresa, por exemplo, que é uma grande ofensora de determinado tipo de geografia ou de cadeia, né, de suprimentos, seja ambiental, seja por conta do social. Com o que você se preocupa? Você fala, bom, deixa para lá, né? Se usa mão de obra escrava, ou se tem condições injustas de trabalho, ou se polui o meio ambiente, ou se gera, por exemplo, um risco de saúde das pessoas ou de vida das pessoas, eu deixo para lá, porque o preço da ação da empresa está baixo e está bom para comprar. Eu posso ter uma visão de curto prazo e dizer, deixo e ganho com isso enquanto eu puder, mas dependendo da participação que eu tiver acionária dessa empresa,
eu tenho um papel fiduciário com o meu investidor, com quem investe em mim. E aí eu tenho esse conflito. Aí vem o dilema. Como que eu me manifesto, como que eu me comporto diante desse risco de eu não retornar no médio e longo prazo? Por exemplo, se eu for um fundo de pensão, por exemplo. Fundos de pensão operam com prazos, com universo de 20 anos. Né? Eu posso ignorar que, eventualmente, essa externalidade gerada pela empresa, amanhã, ela pode entrar no balanço dessa empresa, seja por N razões? Não posso. Né? Eu posso fazer vista grossa no curto prazo, mas eu não consigo fazer no médio e longo. E fazer no curto não é uma boa ideia, porque senão eu não ajudo a empresa a se preparar para ir para o médio e para o longo. Então, é aí que entra, né? Acho que foi a grande, eu falo, o awakening do mercado financeiro, com a própria situação do Covid, né? Vamos lembrar que nada mais é que um entendimento global do que significa risco sanitário na cadeia de suprimento de comida. Né? E que isso pode aumentar com perda da biodiversidade. Né? Por exemplo, desmatamento de florestas em massa pode atrair animais silvestres, geradores de doenças. Quer dizer, pessoas entendendo assim, olha o tamanho do risco sanitário. Né? Olha o tamanho do risco social que um risco sanitário pode gerar. Então, quando as pessoas se deram conta que o tema de sustentabilidade não era simplesmente uma causa ativista, mas era materialmente um conjunto de informações que podem entrar e que entram, querendo ou não, na maneira que você precifica os ativos e o risco associado a esses ativos, as pessoas se deram conta que, opa, esse negócio veio para ficar. E aí, a tecnologia, então, muito aluno de engenharia, mecatrônica, né? Eu vi vários, a quantidade de tecnologia surgindo, de rastreamento, de visão computacional, de georreferenciamento, oferecendo informações para que você consiga colocar isso na sua modelagem de precificação e de risco, explodiu. Está cheio de empresas oferecendo isso, e isso veio para ficar. Vai evoluir para certificados. Já tem vários cases no mercado financeiro onde você rastreia toda a cadeia de suprimentos. Você pega a soja, por exemplo, usando, aí vem o mercado financeiro como um grande aliado, usando instrumentos de financiamento que tem a eles acoplados metas. Então, quer dizer, olha, se eu melhorar essa meta aqui, eu te dou um dinheiro mais barato ao longo do tempo. Então, você gera um incentivo. Então, esse entendimento do papel que o mercado financeiro tem de melhorar a sua forma de precificar, de analisar risco, de conceder financiamento, e da maneira como alguns players desse mercado financeiro, principalmente investidores institucionais ou investidores que têm porções relevantes em companhias, né, o poder que eles têm de fazer cobrança, de exigir, para que as empresas possam, ao longo do tempo, se transformar para essa agenda, fez com que as pessoas entendessem a relevância, quer dizer, não que já não entendessem, mas que isso, né, fosse parte aí de uma grande corrente de vários tipos de profissionais. Então, tem muita gente da área do direito ambiental, né? Muita gente, obviamente, do mundo corporativo, trabalhando, por exemplo, de que forma as empresas podem melhorar os seus sistemas produtivos. 80% dessa transformação corporativa ela é dependente de novas tecnologias. Olha aí, pessoal da engenharia, né? Então, essa visão, né, ampla de como diversos desses ecossistemas, financeiro, tecnológico, corporativo, regulatório, se interagem para produzir valor ou mensuração de riscos e que depois desembocam em custo de capital. Depois eu posso explicar melhor esses termos mais financeiros para vocês. Fez com que eu falo que foi o grande, acho que essa grande mobilização acontecer. E abriu um mundo, né, gente? Vocês estão começando a estudar agora, abriu um mundo para novas funções corporativas e novas funções no mundo do direito, novas funções no mundo da tecnologia. E eu acho muito legal ver um grupo grande como esse, que vai amanhã ser, né, cargos que as pessoas já estão chamando de Chief Sustainability Officer. Né? Quem que é um Chief Sustainability Officer numa grande organização? Ele não é o cara que faz relatório de sustentabilidade. É o cara que conversa
tem que conversar com o CFO, que é o cara da finanças, tem que conversar com quem lida com o mercado financeiro, tem que conversar com o cara que inova dentro da empresa, tem que conversar com a área de supply da empresa, com a área de suprimentos da empresa. Então, tem que ter essa visão sistêmica e super integrada para poder gerar valor com essa temática e não virar só um tema de risco. Não é só risco, é risco e geração de valor. Então, em linhas gerais, né, mostra o quão bacana, né, o quanto entusiasma a gente ter uma agenda que conversa muito e que gera retorno, tá, gente? Não estamos falando aqui de abraçável, não estamos falando de bons negócios, negócios que podem ganhar dinheiro, que podem trazer muito retorno e que, além de tudo, fazem com que a gente tenha orgulho de trabalhar nesse tipo de coisa. E podem ser altamente transformador para mercados, sejam investidores, consumidores, que aí vem essa pegada de educação que eu curto tanto, né? Então, falei muito, fiz uma abertura, mas quero ouvir vocês. Carol, super obrigado. Sabe que o termo que você usou, né, a ideia não é abraçar a árvore, não é a primeira vez que a gente ouve aqui dentro do Zenvest. Nossa primeira palestra de sustentabilidade, com a Daniela Ayashi, da Anshan, também ela trouxe exatamente essa ideia. Eu acho que uma coisa que eu, pessoalmente, acho muito bacana de pensar, e eu tenho certeza que essa dúvida deve brotar na cabeça de muita gente, é o seguinte: às vezes a gente pensa, capitalismo, malvado, do mal, causando externalidades, né? Daí você fala, esse negócio veio para ficar, certo? O ESG veio para ficar. É uma forma nova de se enxergar o capitalismo, ou é somente, de certa forma, a geração de riqueza ao redor do mundo, porque, de certa forma, o mercado financeiro talvez, hoje, uma das... o capitalismo é financeiro, né? Se diz hoje. Então, não é aquele negócio industrial, antigamente, é o maior gerador de riqueza. Então, você acha que isso é uma nova forma de se olhar para o capitalismo, um novo modelo, ou é somente uma nova necessidade e vontade e algo novo que os investidores buscam, que os consumidores buscam? Então, no final, é só novas empresas buscando se adaptar a novos requisitos e necessidades? Olha, eu vou responder assim, do ponto de vista da minha formação, né, mais cognitiva. Os mecanismos financeiros, legais, de governança e a própria lógica do capitalismo, ela é agnóstica. Ela é uma forma de se olhar produção de riqueza, né? É uma forma de se olhar criação de prosperidade. Mas a maneira como a gente preenche os quadradinhos tem muito mais a ver com os nossos valores de mundo do que com o ferramental em si. E tem muitas formas de você gerar prosperidade, né? Quer dizer, na época da escravidão, se gerou enorme prosperidade por um lado e enorme miséria por outro. Muita gente falaria, mas isso é o custo da prosperidade. Só que a gente paga ele até hoje. E isso não foi colocado em nenhum modelo de precificação de risco e retorno desse conceito de prosperidade. Então, eu gosto de crer na ideia de que nós... É lento, tá, gente? E eu sei que a gente hoje não está muito otimista com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Mas eu gosto de acreditar que a gente, como civilização, dá saltos incrementais de evolução ética e moral. E não me parece moralmente correto, e isso não tem nada a ver com capitalismo, socialismo, nada, né? Você prosperar à custa de perdas expressivas em aspectos, né, sejam de sustentação ambiental do nosso planeta ou social, né? Eu não acho que isso é um modelo de prosperidade que, principalmente vocês, como geração, né, que está aí, vai ser a liderança do mundo daqui a uns anos, deveria perseguir. Eu gosto de acreditar que a coisa mais legal da gente pensar na idade de vocês é quais são os modelos de prosperidade possível. O capitalismo usa uma lógica, aí vem o socialismo usa outra, quer dizer, existem várias lógicas de criação de prosperidade. Na minha visão, o capitalismo ele não tem uma preferência por A ou B, embora muita gente discordaria de mim, tá? O que molda, muitas das vezes, as nossas escolhas são os valores que nos pautam. É a nossa tolerância para coisas que deveriam ser intoleráveis, né? E isso está muito na mão, né, na cabeça de quem é a liderança in charge,
Então, eu não acho que é um novo capitalismo, eu acho que o capitalismo não é novo nem velho, ele é um modelo de geração de prosperidade. O que talvez seja novo, e eu espero que tenha vindo para ficar, é um ganho, é um salto de patamar ético, um salto de patamar moral, que é a gente entender que, olha, realmente, né, o longo prazo parece que nunca chega, mas chegou, né? As perdas que nós tivemos com uma visão de tirar o máximo proveito do planeta, sem nenhum tipo de responsabilidade, de ignorar, por exemplo, as nossas imensas desigualdades sociais. Olha o preço que a gente está pagando, né? Olha o rastro, né, que uma pandemia como essa ela deixa nas gerações atuais e futuras. E isso vai todo mundo pagar o preço. Acho que ficou muito tangível, né? Acho que a gente teve uma grande aula, né, do ponto de vista do universo, do que gera, né, uma visão equivocada, né? O que determinados padrões morais geram de externalidades depois de tanto tempo sem se pensar sobre isso. Então, eu acho que o que talvez seja novo, aqui muito humildemente, tá, gente? É uma visão muito minha, é talvez o ganho de compreensão sistêmica e moral do custo das nossas ações. E se a gente souber usar bem, a lógica de risco-retorno, os modelos financeiros, eles continuam valendo sempre. A contabilidade não muda há séculos, né? É o bom e velho mecanismo que a gente tem de check and balance. O que a gente precisa melhorar é a nossa visão de criação de valor e a nossa visão de responsabilidade sobre as externalidades que a gente gera nas nossas ações. Eu iria por esse caminho. Carol, acho que obrigado, né, Rafa? Obrigado aí pela... Respondeu muito. O Vic, acho que a Vitória tem uma pergunta, né, Vic? Isso. Bom, obrigada, Léo. Bom, Carol, então, primeiro eu queria fazer um comentário sobre a resposta que você falou, que realmente eu acho que o melhor de tudo é que as empresas elas estão percebendo que o que vale mais são incorporar estratégias de sustentabilidade da empresa e não só fazerem ações. Porque, de acordo com um relatório do Financials, basicamente as empresas que almejam fazer projetos sustentáveis só para aumentar o ESG deles estão perdendo para as empresas que estão colocando ações de shared value. Então, é realmente uma mudança sistêmica mesmo de uma empresa que está ganhando essa alavancagem. E agora, para a minha pergunta, basicamente, no começo da sua apresentação, você falou muito como o problema dessa questão do ESG, que basicamente não atrai as pessoas que levam em conta o curto prazo, que basicamente querem fazer day trading e tal. E, bom, minha pergunta seria como que a gente conseguiria dar uma atratividade para esse ESG para essas pessoas que não consideram nada, assim, esse índice. Nossa, Vitória, que pergunta bacana. É uma pergunta bem interessante, porque, inclusive, faz a gente entender impactos de primeira ordem e segunda ordem. O day trade, por definição, é uma lógica, é uma grande, né, a brincadeira de apostas. Como que as pessoas, no fundo, ganham dinheiro? Porque eu acho que o negócio é caro, você acha que o negócio é barato, eu vendo, você me dá um preço, eu topo pagar ou não. Nessa dinâmica, o que rege essa interação é uma assimetria de valor, de percepção de valor, uma assimetria de informação. Isso é ótimo. Você acha que ESG vale, eu acho que ESG não vale, vamos para o mercado, vamos ver quem ganha mais dinheiro. Mas eu não me preocuparia tanto com isso, porque o day trade, ele não lidera, ele segue. A lógica de day trade é uma lógica de consequência, não de causa. É o que a gente aprende. Mercado, quando a gente aprende microeconomia, mercado é consequência, não causa. A lógica de formação de preços ela é consequência de uma interação que permite uma diferença de percepções. O que causa? É a economia real. O day trader vai seguir. A partir do momento que ele vê, ele pode pensar o seguinte: eu vou comprar a ação da Petrobras, que agora caiu.
Se ele ficar fazendo essa brincadeira há muito tempo e ele não se der conta que a ação da Petrobras, ela não é desvinculada da Petrobras, ou a ação de uma empresa não é desvinculada da empresa, em algum momento as curvas elas se conectam. E aí você olha, por que a ação da empresa está baixa? É porque, no fundo, o custo de capital dessa empresa está baixo. O que é o custo de capital? O quanto que você quer de remuneração sobre o ativo que você está investindo. E esse custo tem a ver com o risco que você vê na empresa. E, eventualmente, essa empresa vai ficar nesse patamar de preço por muito tempo e você não vai ganhar o que você esperava ganhar. Então, eu falo que a variável de primeira ordem, gente, a parte divertida, é trabalhar na economia real. A carta do Larry Fink, desse ano, aliás, as pessoas falam, não, o ESG ficou importante depois da carta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. Gente, ele escreve carta todo ano. Então, não é a carta dele. A carta dele reforçou uma premissa. A carta desse ano, eu gosto sempre como a carta começa, né? E aí, Vitória, vai direto na sua pergunta. Sabe como a carta começa? Dear CEO. Para quem que a carta é? Para o CEO da empresa. Olha que lindo, né? Isso responde à pergunta da Vitória na veia. Eu estou conversando com quem é da economia real, com quem tem a possibilidade de transformar a qualidade dos ativos no qual eu investo. E aí eu acho que tem um caminho gigante, pouco do que a gente faz lá na Mauá Capital, que é o negócio que eu lidero, é como que a gente gera soluções financeiras para as empresas se transformarem. E isso entra muito em investimento, seja em startups, enfim, que podem transformar, né, esse universo corporativo, como uma outra área que eu adoro, que é financiamento, né? Por que uma Klabin, um Suzano vão ao mercado e conseguem o menor, né, yield, o retorno, né, que o investidor pede por financiar aquela empresa, conseguem o custo mais baixo que elas conseguiram em 10 anos? Porque o mercado está olhando para elas e está precificando o risco delas baixo. Então, a empresa consegue se financiar de forma muito mais barata. Ganha todo mundo. O investidor vai ter o retorno dele, a empresa consegue se financiar mais barato. Então, olha a vantagem. Então, o mercado de capital voltado a ajudar a economia real. Então, eu não me preocuparia com o day trading. O day trading, ele é uma variável de segunda ordem, ele é uma consequência de uma expectativa e uma percepção de curto prazo. O que vai mexer o ponteiro, né? E a carta do Larry Fink, para mim, é a evidência disso, é mexer com a economia real. São as grandes empresas, são os novos negócios, são, né, as soluções que vão ser criadas para a gente realmente criar valor de uma outra maneira. Vamos lembrar, gente, que a gente, como civilização, evoluiu muito. Hoje a gente está falando de energia renovável, mas a cidade de Londres era iluminada com óleo de baleia, né? Até, né, um século atrás, né? 2 séculos atrás. É impensável. Os caras iam lá no oceano, né? Moby Dick foi baseado nisso, né? Olha que absurdo, gente, matar baleia para iluminar a cidade. É uma coisa impensada. Então, a gente evolui. Os nossos mecanismos de geração de desenvolvimento, prosperidade, evoluem e é a partir da mudança dessa base de economia real que a gente altera o mercado. E aí o day trade, eu falo, ele é um grande camaleão. Ele vai seguir, porque ele vai ver o preço bom, né? Ele vai ver, por exemplo, hoje, se o day trade for inteligente, ele vai falar o seguinte: já ouviram falar na expressão price to book? O que é o price to book? Você pega o valor de mercado, que é o preço da ação, o valor de mercado da empresa, que é basicamente o preço da ação dela, e divide esse valor pelo valor dela no livro, no balanço de fato. Basicamente, né, é a razão dessas duas informações, como o mercado avalia a empresa e como a empresa é de fato no balanço dela. Se esse valor for maior que 1, o que significa? Que a empresa tem um valor de mercado superior ao que ela de fato tem instalado. Se você for um bom analista, um bom day trade, olhar e falar o seguinte: olha, esse price to book
está mais baixo do que eu acho que essa empresa vale, porque ela é super comprometida com o meio ambiente e tal e qual, está aí uma oportunidade de compra que outros não viram. Então, o day trade também pode se beneficiar dessa informação e ter um benefício sobre aqueles que estão olhando a informação sem essa devida calibragem. Então, assim, tem oportunidades dos dois lados, mas se eu fosse fazer aqui uma defesa, eu estou com o Larry Fink. Eu começo pelo Dear CEO. Obrigada, Carol. Carol, eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, já te perguntei isso, eu te perguntei quando você estava conversando com a gente dentro da Insper Júnior, até o Fabinho está aí, queria agradecer ele. Mas acho que vale a pena aqui retomar essa Ei, pergunta. Fábio, bem que eu te vi. Mas acho que vale retomar essa pergunta que a gente fez lá, para trazer para o pessoal do Zenvest, né? Bom, basicamente a gente sabe que, como um assunto que é muito falado em jornais e notícias, de certa forma influencia no preço dos ativos, né? Influencia no mercado, no preço das ações. Então eu queria entender um pouco melhor, porque eu vejo que as pessoas hoje em dia que são céticas em relação a ESG, é principalmente pelo valor que elas estão sendo acotadas atualmente. Você acha que atualmente, por estar sendo um assunto tão muito falado em notícias e em jornais no mundo inteiro, né? Você acha que isso influencia diretamente no preço e se está influenciando, vamos dizer assim, de uma forma muito esticada? Olha, Léo, isso existe uma lógica, né? Não só tem a questão de assimetria de informação, como eu falei, mas o mercado, como ele é consequência, ele tem sempre um delay. E você tem um atraso, porque, na verdade, os preços se formam a partir de uma visão, né, que precisa ter informação inserida, análise, enfim. Eu acho que por um bom tempo você pode ter uma percepção equivocada de que, poxa, a empresa está fazendo um monte de coisa e o preço da ação dela continua igual, né? Mas você tem que olhar um pouco como que ela está sendo avaliada por quem financia ela. Então, foi o exemplo que eu dei da Klabin e da Suzano. Quando você vê empresa, e o mercado já está chamando isso, né, esse processo de quando você vai pegar financiamento para expandir sua operação, fazer novos investimentos, por exemplo, em infra mais verde, coisas do tipo. Você consegue um financiamento a um custo mais baixo do que você conseguiria se você não tivesse essa lógica ESG. Isso já é uma baita vantagem. O que eu estou dizendo é o seguinte: o mercado está olhando o meu custo de capital como sendo baixo. E isso eu chamo um preço premium. Você tá conseguindo obter do mercado um preço premium nessa aferição de recursos. E o nome que o mercado está dando para isso é greenium. Em vez de premium, greenium. Isso, para mim, é uma super evidência de que o mercado financeiro já está reconhecendo. E, assim, muitas empresas amargaram, né, por muito tempo, investimentos que não tiveram retorno imediato. Mas que hoje, né, por exemplo, para você ver esse greenium, por exemplo, de uma Suzano, não é um negócio que ela começou ontem, ela está aí há anos, há década, né, há mais de uma década. Então, tem um processo aí que começa com uma visão estratégica, com uma visão de longo prazo, que ele vai ser reconhecido. O que pega? É que, em certa medida, inclusive matéria, acho que ontem do Estadão, né, no jornal de ontem, domingo, é justamente a incorporação cada vez maior de metas de sustentabilidade na remuneração dos altos executivos. Isso é transformacional para o ISG. E, basicamente, eu estou dizendo o seguinte: olha, você não vai poder só olhar a curto prazo para pensar no seu bônus. Eu vou também te cobrar, né, por o que você está gerando de visão de longo prazo nessa direção. E aí eu vou te remunerar de acordo. Então, talvez você não capture isso num primeiro momento no preço das ações, mas rapidamente isso começa a ser incorporado nos modelos de financiamento e as empresas começam a ter uma aferição de menor custo de capital por conta dessa visão ampla de ESG que elas têm. Então, existem ganhos, sim, ganhos materiais. Entendi. Obrigado, viu, Carol? Gente, alguém tem alguma pergunta aqui? Porque se vocês nos deixarem, eu e o Léo vamos aqui para sempre. Se alguém não tiver, eu vou fazer uma. Carol, bom, se vocês tiverem, depois me interrompam, por favor. Enquanto você estava falando aqui, né, essencialmente
de como isso tudo afeta a precificação, eu fiquei pensando o seguinte, a gente teve uma conversa com o Fábio Spínola, da PEX, há alguns meses, e ele estava explicando um pouquinho para a gente a forma de como ele olha para ações, tá? E uma coisa que gestores de ações como ele sempre falam é olhar para a gestão da empresa. Quem está por trás, certo? Quem é o CEO, por exemplo, sabe? Quem talvez será o seu sucessor? Como que é tudo isso? Então, eu queria te perguntar, dentro do ESG, né, talvez o E e o S, a gente, acho que ficou muito claro na sua fala como que isso afeta a forma como o mercado olha para a economia real. Minha pergunta é, no G, quanto à governança, isso auxilia gestores de ações, vamos supor, como o Fábio Spínola, na verificação para ver se essa empresa é uma empresa legal, se está sólida? Como que o ESG, ou, aliás, o G do ESG, auxilia o investidor que busca investir em renda variável? Olha, essa pergunta com algumas né, frentes aí de resposta. Primeiro, o Fábio, o que o Fábio falou é correto, né? Então, é uma análise que ele faz, é uma análise fundamentalista. Quando ele disse eu tenho que olhar para a liderança na empresa, para a gestão da empresa, ele está olhando muito para a competência técnica, para o walk the talk, né? Então, ele está olhando assim com uma lupa. Se a empresa é uma empresa de capital aberto, como é o caso, né, para você realmente ter acesso a esse tipo de ativo, ela tem uma obrigação perante, né, a CVM, B3, de se conformar ao que é os parâmetros de governança para, né, ser uma empresa de capital aberto. Então, quer dizer, claro que as empresas, e acho que o que aconteceu com várias das tragédias que a gente viu de empresas, o papel aceita tudo, a empresa sempre pode falar tudo, e depois, na prática, a gente vê quantas delas são mesmo comprometidas. A gente viu na pandemia quantas delas se mobilizaram para ações realmente transformacionais, sociais, e quais não, né? Mas é um bom proxy, quer dizer, vamos olhar, embora, como eu falei, né, as empresas precisam se conformar a esses tipos de parâmetros, né, que o mercado de capitais exige, mas isso não é garantia. Então, quando o Fábio fala, olha, eu preciso pegar uma lupa e olhar de perto, ele está olhando de uma ótica fundamentalista, né? Está olhando o seguinte, que experiência essa gestão dessa empresa tem, né? Qual que é, né? Assim, olhando ao longo desses anos, né? Qual tem sido se as ações das empresas da empresa têm sido coerente com a fala do CEO, né? Então ele captura esse tipo de coisa. Então eu acho que assim a gente tem muito para avançar no G, gente. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de muitas coisas, né? Uma é, né, tão simples quanto, olha, eu vou abrir capital, eu tenho que seguir uma norma aí de governança, tenho que ter isso no papel, quer dizer, tem gente que vende esse tipo de serviço para ajudar as empresas a terem essa retaguarda, mas ela está longe de ser suficiente. Então, hoje a gente vê, por exemplo, muitos conselhos de administração nos quais sentam investidores institucionais, tendo esses investidores institucionais cobrando agendas de governança como maior diversidade, maior equidade de salário, e todos os termos, por exemplo, diversidade em todos os termos, gênero, racial, né? Cobrando, por exemplo, políticas de remuneração, que é o que eu falei, que saiu na matéria ontem, coerentes, né? Então, tem muitas formas do G se materializar dentro dessa lógica de como que o investidor atua nas empresas. No caso, eu estou montando um portfólio de ações, eu escolho as empresas que vão fazer parte do meu portfólio com essa ótica, por exemplo, do Fábio. E tem o lado do investidor que de fato, às vezes, senta nos conselhos de administração dessas empresas e que fazem o famoso engajamento ESG, cobrando dessas empresas o walk the talk, né? Cobrando diversidade, cobrando remuneração adequada, checando a questão de cultura. Então, tem uma agenda aí importante do G, e que, obviamente, a gente vê a relevância que tem quando acontece um episódio como o do Carrefour, por exemplo, né?
o quanto que uma empresa que não está bem organizada, ou que não entende bem o que está fazendo, tem uma dificuldade, inclusive, de se comunicar com o público dela nesse momento. E como eles, mas várias, né? As empresas estão muito pouco preparadas para crises, estão muito pouco preparadas para conversar com seus diferentes stakeholders, né? Eu acho que uma das coisas que se fala muito, que eu não chamo novo capitalismo, que para mim é óbvio, né? Todo negócio deveria lidar com seus diversos stakeholders. Isso tudo é o G, né? Isso tudo está dentro de um grande, por exemplo, como que o conselho, né, de uma empresa presta informações de risco. É muito ruim, por exemplo, ser um analista de mercado, você vai olhar o relatório de uma empresa e ele é confuso, né? Ele não é claro, ele não tem informações objetivas. Isso é falta de G, é falta de visão de governança, né? Conflitos, né? Questões que não ficam transparentes para o mercado. Então, o G, assim, é um tema por si gigantesco, e tem gente até que eu acho correto que diz que tudo começa no G, né? Se não tiver claro essa organização interna, essa estrutura, o papel do conselho, do reporting de informações, você não consegue materializar o E e o S adequadamente. Carol, eu acho que me veio assim outra pergunta no gancho essa, talvez um pouco não, talvez bem polêmica, né? Eu até fiquei pensando assim, pergunto, não pergunto, mas eu acho muito legal às vezes a gente trazer questões polêmicas para assim, porque são questões que são precisam ser discutidas, né? São postas em dúvida. Então eu fico pensando o seguinte: você acha que talvez poderia ser um risco ao ESG, ou talvez ao desenvolvimento do G precisamente, se por vezes, e não estou falando que isso que é o caso, mas estou vendo assim, me parece que isso pode ser o caso às vezes. A gente, ou alguma empresa, por exemplo, buscar haver, vamos supor, diversidade demais em detrimento, às vezes, de qualidade? Você acha que ou as duas coisas têm que sempre estar lado a lado? Porque às vezes se a gente pensar, tem que ter, e eu estou sendo bem franco aqui, o pessoal me conhece, eu abro meu coração mesmo. Às vezes me parece o seguinte: se a gente for falar que o comitê de uma empresa tem que ser igualzinho, 25%, vamos supor, aliás, 50%, não sei, pessoas héteros, 50% pessoas homossexuais, ou não sei, qualquer assim, diferenciação nesse sentido. Se a gente focar demais na diversidade estrita mesmo, a gente não pode ter um problema de qualidade? Como que a gente faz para conciliar os dois? Mas eu acho que isso nunca foi uma questão do ponto de vista prático. Rafa, no fundo, se todo mundo é submetido a parâmetros de qualidade, não vem me dizer que não tem... Um pouco. Desculpa, acho que você travou, a gente não te ouviu. Ouviu agora? Está melhor? Desculpa. Uhum. Falei, eu até mudei de lugar hoje na minha casa, às vezes a minha internet me deixa na mão. Eu acho que isso não é uma questão se você parte de uma lógica que é, assim, tem sido usada desde sempre, né? Eu busco diversidade dentro dos critérios que eu estabeleço de qualidade, né? Quando essa dicotomia é criada no mercado, eu acho que ela revela... Eu sei que você está falando em nome de coisas que você ouviu, você não está falando em seu nome, tá, Rafa? Mas ela revela o quanto que a gente ainda está pouco evoluído do ponto de vista de entendimento do significado de diversidade, né? Quando você acredita que existe um dilema, é porque você necessariamente está colocando os diversos num grupo de menos valor. Porque se todo mundo é do mesmo grupo, todo mundo tem a mesma competência, isso nunca seria um dilema. Seria uma lógica de participação, como a gente tem, por exemplo, mecanismos de governança, quantas, né, pessoas precisam ter voto X, voto Y, para você ter, né, uma equivalência aí de divergentes visões. O que acontece é que essa discussão, esse tipo de dilema que você coloca, ele indexa uma questão histórica no nosso país, que é o fato de que a gente sabe que alguns grupos que a gente entende que são importantes fazerem parte, né, de uma visão diversa de governança, eles são grupos muito prejudicados do ponto de vista de educação, do ponto de vista de formação, e a gente, como país, não fez nada, né? Então, a gente tem que trabalhar forte em duas agendas, e aí é uma opinião muito minha, a gente tem que ter um choque, né, de trazer essas pessoas para o sistema, então é muito importante ter cotas, né? Obviamente, tem aí uma discussão importante, que aí eu deixo os acadêmicos nos ajudarem. Existe,
obviamente, estudos que mostram qual é a porcentagem ideal, quando que isso realmente gera impacto. Isso não é uma questão ideológica, é uma questão técnica. Mas, do ponto de vista de transformação, você tem que trazer essas pessoas para elas poderem se inserir, atuar na formação dessas pessoas e, ao mesmo tempo, trabalhar na origem da causa, que é educação, formação. E a gente vai passar aí por um período sombrio da nossa história, que são quase 6 milhões dos nossos jovens que, com a pandemia, estão mega prejudicados do ponto de vista de formação, né? Então, o que eu te falo, né, objetivamente? Não tem dilema quando você parte do pressuposto que você está pegando as pessoas do mesmo pool de qualificação. E você, quando traz o dilema, mostra, né, a sua expressão do dilema mostra como a gente, como sociedade, não endereçou essa questão de que muitos dos grupos que nós gostaríamos que fossem representativos nem sequer têm acesso por questões de falta de acesso. Então, a gente tem que trabalhar duramente nesse problema, para ser inaceitável sequer a existência do dilema. Né? Então, a gente deveria trabalhar para esse dilema nunca sequer ser verbalizado. A verbalização dele é o reflexo da nossa incompetência como sociedade. É assim que eu vejo. Entendi. Obrigado, Carol. Faz totalmente, completamente faz sentido. Mas eu não falei para o Rafa, tá? Eu sei que você só está verbalizando, não é você, mas você verbalizou um dilema que eu já ouvi de muitas pessoas, tá? Então, assim, sempre que a gente fala de ESG, a gente enxerga, eu pelo menos sempre que eu leio sobre essas coisas, eu enxergo esse dilema posto na mesa. Então, é o que eu falei, se a gente se esquiva da questão polêmica, a gente não chega na resposta, né? Não, e foi super importante você ter respondido esse tipo de pergunta. Mas, Carol... Gente, deixa eu só falar uma coisa assim que eu acho fascinante. Como eu estudei cognição, eu me divirto com os dilemas que emergem da sociedade. Porque o que a gente verbaliza como sociedade diz muito mais de quem somos e pensamos do que dos problemas em si que nós lidamos. Né? O que a gente enxerga como dilema e questão diz muito do nosso desenvolvimento, do nível de desenvolvimento do nosso entendimento da situação. Tem várias correntes na educação que estudam como as pessoas fazem perguntas e não como elas respondem. Né? As perguntas dizem mais sobre nós do que nossas respostas. Carol, super obrigado. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que poderia ser bem bacana vocês fazerem agora, mas eu queria... Uma coisa que eu esqueci de falar no começo é o seguinte: por que a gente pediu para a Carol ser nossa primeira palestrante, né? A ideia que o título, de certa forma, dessa palestra que a gente está tendo agora é Investindo com Propósito, né? E uma coisa que a gente falou com todos vocês na hora que vocês entraram para o Zinvest, né? O jovem tem tempo faz com que você utilize melhor os juros compostos a seu favor no desenvolvimento do seu patrimônio, certo? Ou seja, a gente não está enganando ninguém, todo mundo aqui tem a preocupação financeira, que faz parte da vida de todo mundo, certo? Agora, isso que a Carol trouxe, eu acho que é muito importante no sentido de que, e é uma coisa que a Zeina falou quando ela abriu a palestra para a gente lá no Santo Américo, que o mercado financeiro, ele é um intermediador, né? Então, assim, a gente pode usar também, Carol, se você quiser também desenvolver esse tema, a gente pode usar, de certa forma, os nossos investimentos para, como você disse bem no começo, deixa eu achar aqui a palavra que eu até anotei, nutrir certas iniciativas, né? Então, isso eu acho muito bacana e eu acho uma forma muito, assim, começar com o pé direito esse novo ciclo do Invest. Então, se tiver alguma palavrinha... Carol, assim, eu não sei como é que você está de tempo, a gente até está discutindo isso aqui. Ó. Mas a gente já pode, se você quiser, já pode a gente ir encerrando daqui a pouquinho, se o pessoal não tiver pergunta. Rafa, adorei. Adorei o que você falou. Porque uma última coisa que eu gostaria de enfatizar e que eu não falei, né, até agora, além dos criadores da economia real, tem uma nova geração aí de investidores, dos quais vocês, né, vão fazer parte aí do grupo, que podem, e que são, ao mesmo tempo, consumidores, que podem ser transformacionais para colocar a pressão certa nessas empresas, nesse mercado, né? Como investidor, eu brinco, né? Vocês vão dar risada, mas na minha época, as comidas não tinham aquela tabela nutricional. Às vezes não tinham nem data de expiração. Sabe quando você vê, assim, expiration date?
Você comprava e seja o que Deus quiser, né? Hoje é impensável você consumir uma comida e não saber o que está lá. Eu não estou falando de ingredientes, estou falando quanto que tem de carboidrato, proteína, açúcar. E eu brinco que vocês vão ser a geração que vão pôr uma tabela nutricional nos investimentos, né? O que meu dinheiro está alimentando aqui, né? Para onde está esse dinheiro que eu estou pondo nesse fundo está alimentando o quê? E a outra coisa é exigir como consumidor, né? Olha, vocês são educados, vocês estão conectados, vocês estão nas redes sociais, é para malhar mesmo, né? Situações que vocês consideram imorais, né? Seja de produção, seja de tipos de ingredientes, seja tipos de consumo. Quer dizer, eu sempre sou uma pessoa da transformação amistosa, mas é para falar mesmo, né? É para dizer, olha, isso aqui não dá, isso é inaceitável, temos que evoluir, né? Um pouco é o que a gente quer fazer na Mauá, ajudar as empresas a evoluírem em muitas coisas, né? Que daqui a um tempo vão ser inaceitáveis, né? Muita gente... um bom exemplo lembra, a indústria de cigarro, uma das indústrias mais rentáveis, tabaco, né? Aí, quando começou a regulação, né, imposto e tudo isso, quem que hoje investe? Pouquíssimo, né? Quer dizer, é uma indústria que existe, mas é uma indústria extremamente problemática, né? Então, combustíveis fósseis. Então, as coisas acontecem, gente, e acontecem de repente. Se você estiver do lado da equação e está comprado naquilo, você vai perder muito, né? Seja dinheiro, seja reputação. Então, acho que vocês têm uma grande... E fora que vocês vão liderar empresas, vão liderar áreas. Então, eu vejo vocês muito mais do que investidores. Eu vejo vocês como uma futura liderança, influenciando hoje os seus círculos sociais, amanhã profissionais e né, governo, né, vai saber onde vocês vão parar, com certeza longe. Então, acho que vocês podem fazer grandes transformações. Grandes transformações. Nossa, Carol, super obrigado. A parte que você falou que nós estamos rotulando os investimentos atualmente, assim, A tabela nutricional. A tabela nutricional, juro, define realmente tudo que a gente está querendo abordar, né? Muito obrigado mesmo. De verdade. E assim, será que dá tempo para fazer mais uma pergunta, Carol? Desculpa, que Léo, fale. Assim, eu venho observando que tem alguns gestores que falam sobre ESG e alguns outros são um pouco mais céticos, que eles, de certa forma, têm um pouco de divergência na hora de qualificar determinadas ações, né? No caso da Natura, por exemplo, tem alguns gestores que não acreditam que a Natura seja uma empresa ESG, alguns outros acreditam que sim. Eu queria entender até que ponto essa denominação da sigla ESG para uma empresa é subjetivo ou até que ponto é assim, bem quantitativo. Bela pergunta, Léo, para encerrar até e fazer o fechamento. Olha, você fez uma pergunta e me permitir falar do que eu falei no início. Porque quando você diz empresa ESG, não, você está usando ESG como um adjetivo, né? ESG não é um adjetivo. ESG é um conjunto de informações. Então, não existe empresa ESG, na minha visão, não existe um investimento ESG. Existem empresas, investimentos e ações que são mais sistêmicas em considerar informações que advêm dessas externalidades geradas ou de captura de valor por considerar, né, formas mais sustentáveis de se interagir com o meio ambiente ou com pessoas. Então, nunca você vai ter nada puramente ESG, né? O que você vai ter olha, tem um investimento aqui que está em conformidade com isso, aqui ele não está tão bom. Então, nada vai ser nunca... É difícil alguma coisa ser 100%. Existe uma empresa que tem essas práticas mais evoluídas que outras, mas aqui ela também tem um monte de problema. E é ótimo que as pessoas não concordem, porque quando não tem concordância, tem preço. Se todo mundo acha a mesma coisa de tudo, não tem preço, não tem diferença de preço, né? Então, não se ganha dinheiro. Você ganha dinheiro com assimetria de informação. Eu adoro discutir com quem acha que uma coisa vale pouco, porque ela me vende barato, o que eu acho que vale mais, né? Então, o que eu acho importante aqui? Vocês não saírem dessa conversa achando que ESG é um adjetivo. ESG é um conjunto de informações
que são contempladas nas análises de valor, de risco, de valor, de retorno. E não existe nada ISG puro. Existe dentro de uma escala do que seria o mundo ideal, existe níveis de desenvolvimento. E existe a discordância necessária, e a discordância é a semente do mercado, com discordância que se precifica diferente e que uns vendem caro, outros vendem barato. E é assim que é. Quem tiver o melhor modelo de informação vai se dar melhor do que quem tiver o pior. Então, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito melhor, porque vocês vão ter muito mais parâmetros de informação para colocar nos modelos de vocês. Isso eu garanto para vocês. Exato. Muito obrigado, Carol. Respondeu completamente. Carol, super obrigado. Estou muito feliz porque começamos esse semestre, esse novo ciclo dos Zenvest com novos membros, com o pé direito, de verdade. Muito obrigado. Está sendo fantástica a conversa com você e eu tenho certeza que todo mundo pôde absorver muito conteúdo. Eu sei que eu, pelo menos, passei assim, a palestra inteira aqui anotando coisa nova. Obrigada, Rafa. É conteúdo mesmo. Eu tô brincando, eu sempre falo pro pessoal que nossas conversas são conteudistas, e é isso que é legal, para a gente aprender mesmo. Então, de verdade, eu pessoalmente aprendi muito com você hoje, espero que todos também tenham, e acho que é isso. Muito obrigado por... Eu que agradeço, de verdade, agradeço o convite, adorei estar aqui com vocês. Não se encerra aqui, então, quem quiser meu contato, Rafa, Léo, Pedro, passem, tá? Podem passar meu e-mail, a gente troca mensagens, eu troco com o maior prazer, eu adoro estar com jovens. E vou falar uma coisa, né, que eu não posso deixar de falar no Dia das Mulheres, eu adorei ver as mulheres aqui presentes, né? Eu acho que a gente precisa ter muito mais mulheres no mercado financeiro. E não falo isso em detrimento dos homens, tá? Eu acho que não existe uma dicotomia aqui, mas eu queria muito que a gente tivesse essa visão de que o mercado financeiro hoje ainda é ridiculamente dominado pelo mundo masculino, e eu acho que não é só porque existe eu acho que tem muitos homens que querem que as mulheres estejam lá, é que nós precisamos nos preparar e ocupar o nosso espaço, porque ele também está lá para a gente ocupar. Então, eu fico muito feliz de ver as mulheres aqui e contem com essa mulher aqui mais velha, né, para ajudar vocês, a quem quiser ir para o mercado financeiro, ajudar vocês a chegarem lá. E muito obrigado pela super atenção e o prazer de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Perfeito, Carol. Muito obrigado mesmo pelo nosso bate-papo. E, gente, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a Carol já explicou, mas assim, ela pode passar o contato dela, como vocês mencionaram. Carol, muitíssimo obrigado. Para finalizar aí, alguém tem alguma pergunta? Não? Então acho que é isso, Carol. Super obrigado por mais uma vez a gente estar tendo esse bate-papo. É incrível, como sempre, quando eu converso com você, eu aprendo mais um pouquinho. Bondade sua, Léo. Muito obrigado. Bom estar aqui. Obrigada a vocês, um beijo grande e se cuidem bastante, gente. Obrigado. Obrigado, Carol. Você também, Carol. Tchau, super gente. obrigado. Tchau, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carol.